Eu fui o primeiro presidente do Sindiúti, que é o nosso, no longínquo ano de 1979. O Leão já era jovem naquela época, né? Então, para vocês terem uma ideia. Mas eu queria colaborar nessa reflexão, fazendo algumas observações a partir da exposição da Thelma, e depois tratando de alguns desafios, ou pelo menos o que eu considero que sejam alguns desafios dos nossos países e das forças democráticas e progressistas, tanto partidárias quanto sindicais, sociais, nos nossos países. Mas queria começar agregando ou pontuando alguns aspectos da, de fato, excelente exposição que a nossa amiga Thelma fez. Primeiro é dizer que, justamente porque a hegemonia mundial dos Estados Unidos, né, está em questão, de certa maneira, né, decadente nesse sentido. Ainda é o país mais poderoso do mundo, mas já foi mais poderoso e já teve o seu poder menos questionado. Então, mas justamente por isso, e de certa forma a gente poderia dizer que no terreno econômico é fortemente questionada a hegemonia norte-americana pela China. Né? Por outros países também, mas sobretudo pela China. Existem autores nos Estados Unidos que preveem que a partir de 2030 a China teria uma economia maior do que poderia ter, né, uma economia maior do que a economia norte-americana. E, de outro lado, a hegemonia norte-americana é questionada no terreno militar, da segurança, ainda pela Rússia, né, com todas as dificuldades econômicas, depois do desmembramento da União Soviética, etc. Mas a Rússia ainda tem, e ficou evidente agora, nesses episódios da Síria, etc., né? Ainda tem poderio militar suficiente para contrastar, para questionar, para, em algumas situações até, neutralizar a hegemonia norte-americana. Mas justamente porque os Estados Unidos estão, né, e isso hoje já é quase uma síndrome na cultura norte-americana, o declínio, né, do império norte-americano. Considerando também, eu, como já foi dito aqui, sou professor de português, mas os muitos e as muitas historiadores aqui presentes, né, os impérios levam décadas e até séculos para cair, para afundar, para deixar de exercer o seu poder, né? Mas isso aconteceu com o Império Romano, com outros impérios ao longo do tempo. Está acontecendo também com o Império norte-americano. Justamente por esse questionamento, né, é que, sobretudo a partir do governo Trump, o esforço dos Estados Unidos para recuperarem espaço econômico e político no mundo, ele vem carregado de uma forte dimensão autoritária. O pessoal menos jovem, aqui, por definição, não tem ninguém velho no plenário, né? Mas o pessoal menos jovem, ninguém nasce em Minas Gerais impunemente. Eu não vou chegar aqui e falar que existe algum velho, né, no plenário, não é o caso. Mas, quando o neoliberalismo surgiu, e a Thelma relatou aqui, nos anos 70, né, ele tinha uma certa utopia. Já era danoso, já era antipopular, né, já era negativo sob diversas formas para os nossos países, para a soberania dos países, para as condições de vida das classes populares, enfim, já era o que nós sabemos que o neoliberalismo é. Mas ele se apresentou com uma certa dimensão inovadora, de abertura da economia, né? A gente pode lembrar disso, que as nossas economias seriam muito fechadas, então precisava abrir, de modernização tecnológica, né?
de integração com o mundo. E o neoliberalismo, no caso brasileiro, por exemplo, mas de vários outros países, conseguiu conquistar, naquele momento, com um fortíssimo apoio dos meios de comunicação, dos aparatos ideológicos das classes dominantes e tal, mas ele conseguiu conquistar, em certa medida, corações e mentes. A primeira etapa das privatizações aqui no Brasil, por exemplo, contou com o apoio da maioria da população, inclusive de uma parte das classes populares, que tinham sido, entre aspas, ganhas, né, para essas teses. Nós temos colegas aqui do Vale do Aço, lá de Minas Gerais, e que concentram uma parte até grande da siderurgia brasileira. E naquele momento, o PT e as esquerdas governavam quase todas as cidades, os municípios do Vale do Aço. Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, etc. Então, nós tínhamos maioria eleitoral. Mas, quando se fazia pesquisa lá, a maioria da população que tinha votado na esquerda para governar as cidades era favorável a privatizar as siderúrgicas. Ou seja, as forças neoliberais tinham uma certa energia, né, hegemônica. Eles conseguiram conquistar, durante os 2 governos de Fernando Henrique no Brasil, maioria na sociedade para pelo menos uma parte das suas teses. Perderam depois a partir da privatização da Vale do Rio Doce, da empresa que na época se chamava Companhia Vale do Rio Doce, depois passou a chamar Vale só, né? Que aí a sociedade brasileira percebeu que era uma destruição do patrimônio público. A Vale do Rio Doce foi vendida por um valor equivalente a 1 ano do seu lucro líquido. E a segunda maior mineradora do mundo foi vendida por um valor, repito, equivalente a 1 ano do seu lucro líquido. E ainda financiada pelo BNDES. Então, na verdade, não foi vendida, foi entregue, né? E a população percebeu isso, começou a haver uma mudança de sentimento social em relação às privatizações, às políticas neoliberais. Mas o que eu quero dizer, e acho que não vale só para o Brasil, mas vale para outros países, né, é que, 30 anos atrás, ou 40, o neoliberalismo tinha um elemento inovador, né, e uma certa capacidade de construir maioria na sociedade dentro das regras democráticas. Claro, usando os monopólios midiáticos e tal, né? O neoliberalismo que está voltando agora, como programa econômico, vamos dizer assim, né, dessa ofensiva atual da direita e da extrema-direita no mundo inteiro, mas sobretudo na América Latina, ele já é um neoliberalismo que a nossa querida Marilena Chauí chamou, ele não é liberal na política, ele é neoliberal na economia, mas ele é autoritário na política. Ele já vem, em vários países, com fortes traços, não só de autoritarismo, mas, em alguns casos, de fascismo. Traços. Eu não estou querendo dizer que já são regimes fascistas, porque senão nós nem sequer estaríamos aqui, né? Mas também seria uma ingenuidade não perceber que há traços e comportamentos fascistas em vários países do continente, né? É um duríssimo autoritarismo que não admite oposição, porque naquele momento admitia, de alguma maneira, oposição, né? A primeira fase do neoliberalismo no nosso continente, ela era danosa em todos os aspectos que nós sabemos, não precisa repetir, provocou um desastre, né, sobretudo social, mas ela não era tão autoritária, tão radicalmente autoritária, né, ao ponto de, em vários países, projetar a destruição dos adversários.
que é isso que em alguns países está sendo feito, né? Então, talvez a gente possa dizer que é um novo neoliberalismo, esse que voltou agora, né? No âmbito dessa ofensiva forte, pesada, né, da direita e da extrema-direita. Eu vou falar mais da América Latina, porque a Europa, a Ásia, cada continente tem suas peculiaridades, né? A extrema-direita na Europa tem um aspecto de ser anti-imigração, etc. Enfim, tem outros componentes, embora haja semelhanças, né? Então, é um neoliberalismo muito... Ele é tão duro na questão econômica e social quanto era antes, né? E é muitas vezes mais autoritário e, nesse sentido, muito mais nefasto na política. E ele corresponde também, estou agregando, fazendo uma glosa, como se diz em filologia, à exposição da Thelma, né? Ele tem muito a ver, na minha opinião, com o juízo que os Estados Unidos fazem, que o poder dominante nos Estados Unidos, mas não só o Trump, o establishment norte-americano como um todo, poder econômico, sabe, boa parte dos meios de comunicação, não é só, assim como o Bolsonaro, né? Não é só ele no Brasil, tem um fortíssimo apoio das classes dominantes, o Trump também não é só ele, né? Tem um apoio muito expressivo e continua tendo agora na disputa eleitoral, né? Eu acho que eles fazem uma análise de que o chamado ciclo de governos progressistas na América Latina, principalmente na América do Sul, né, que a Thelma mencionou aqui, que começou com o Néstor Kirchner na Argentina, com o Chávez na Venezuela, com o Lula no Brasil, com o Tabaré Vázquez no Uruguai, né, com o Evo na Bolívia, com Rafael Correa no Equador, etc., né? E que tinha alguns países da América Central também, né? Que esse ciclo, ele não se limitou a promover conquistas econômicas e sociais muito importantes para as classes populares. Ele fez isso. Mas houve também uma espécie de nova política externa do nosso continente. Né? Para dar um exemplo, aconteceu na Bahia, eu não me lembro o ano, mas o Lula ainda era presidente, ele foi o anfitrião, uma reunião, foi a primeira reunião desde 1490, né? Desde Colombo, primeira reunião na América Latina, sem a presença direta dos Estados Unidos, sem a tutela dos Estados Unidos. Nunca tinha havido reunião de chefes de Estado ou de governo na América Latina, nem na América do Sul, sem a tutela direta dos Estados Unidos. Foi a primeira. Naquele período houve o resgate do Mercosul. Em alguns dos nossos países as pessoas criticam o Mercosul, né? Mas o Mercosul, resgatado por aqueles governos, representou uma expansão comercial, chamada intrazona, né? Enorme. Não é por outra razão que a Argentina é o terceiro, às vezes o segundo parceiro comercial do Brasil. É por causa disso. Eu não lembro os números todos, mas quando o Lula assumiu, acho que o volume de comércio entre o Brasil e a Argentina era de 6 ou 7 bilhões de dólares por ano. E passou para 39, 40 bilhões. No conjunto da América Latina toda, isso também. Aumentaram as compras e aumentaram as vendas, embora, em alguns casos, as balanças não sejam tão equilibradas. Então, houve o resgate do Mercosul, houve a criação da Unasul, que a Thelma falou aqui,
duas tentativas de golpe, uma na Bolívia e outra no Equador, foram evitadas pela Unasul, pela União das Nações Sul-Americanas. E agora nós tivemos o golpe na Bolívia, que não só não foi evitado, mas foi apoiado, foi favorecido pela OEA, pela Organização dos Estados Americanos. Então, a Unasul entrou em terrenos que incomodavam muito os Estados Unidos, em especial o terreno da defesa. A Unasul criou o Conselho Sul-Americano da Defesa, aliança militar sem a presença e sem a tutela dos Estados Unidos. Criou a Escola Sul-Americana lá em Quito, de defesa. E como todos nós sabemos, e todas sabem também, os mais diversos países da América Latina mandavam seus oficiais para serem formados e receberem especialização nas escolas militares dos Estados Unidos. No momento em que se cria, e não foram só os governos de esquerda que criaram, eram todos os governos, inclusive os governos latino-americanos de direita. Eu nunca me esqueço de uma reunião da CELAC, que foi um terceiro nível de inovação, a União dos Países da América Latina e do Caribe. Num dado momento, acho que foi o segundo período, o Raul Castro, presidente de Cuba, assumiu a presidência da CELAC, e na fotografia que apareceu nos jornais, quem estava ao lado dele era o Pinheira, presidente do Chile, um homem de direita. Então, os governos de esquerda souberam exercer no continente uma hegemonia democrática. Não é que eles criaram, organismos de esquerda, marginalizando os países que tinham governos conservadores, não. Estavam todos. Eu me lembro que eu acompanhei o Lula numa viagem à Colômbia, e acompanhei também, junto com o chanceler Celso Amorim, numa conversa com o Uribe. Um homem mais direitista é impossível, quer dizer, é possível, infelizmente, mas é um homem duríssimo, de direita. E o Uribe participava das reuniões da Unasul. Isso é hegemonia democrática, no sentido, me permito, gramsciano do termo. Quer dizer, você liderar um processo que não exclui os que pensam diferente de você, leva em conta as características dos que são diferentes. Aliás, para homenagear o Paulo Freire, com quem eu tive também o privilégio de conviver um pouco, Paulo Freire falou uma vez: é preciso unir os diferentes para melhor enfrentar os antagônicos. Então, e essa América Latina mais integrada não se integrou tanto no terreno produtivo. Na parte econômica foi mais comercial a integração, o que não deixa de ser importante. Porque todo mundo sabe que os nossos países, todos na América Latina, sem exceção, não conseguem vender produtos manufaturados, produtos industrializados, nem para os Estados Unidos, salvo raras exceções, nem para a Europa, nem para a Ásia. O que nós vendemos para Estados Unidos, Europa e Ásia é matéria-prima. Para onde que nós vendemos produtos manufaturados, industriais, de maior valor agregado? Para a própria América Latina. No caso brasileiro, que eu conheço um pouco melhor, mas vocês que estão aqui certamente sabem do que corresponde, no caso argentino, chileno, mexicano, enfim, uruguaio, colombiano, de todos os países. No caso brasileiro, para onde que o Brasil vende mais produtos industriais, com maior valor agregado? Para os países andinos. Colômbia, Chile. São esses que compram. Não são os Estados Unidos, que têm cotas exatamente para barrar. E agora o Trump, premiando
a adesão canina do presidente Bolsonaro, né, acaba de colocar sobretaxas aos nossos produtos brasileiros e argentinos, siderúrgicos, ao nosso aço. Então, para os Estados Unidos a gente não consegue vender. Para a França, Inglaterra também não. Produto da Alemanha, né, produtos industrializados. Bem, mas nós avançamos muito nisso, mas eu acho que o que mais incomodou os Estados Unidos é que a América Latina, em especial a América do Sul, bastante integrada no âmbito político, porque a integração política entre os governantes e entre os países, eu acho que foi além da integração econômica. A integração econômica, como eu disse, foi mais comercial, menos produtiva, e num novo ciclo de integração na América do Sul, eu acho que nós vamos ter que nos dedicar à integração produtiva, né, e não só comercial. Mas nós passamos a ter uma presença autônoma, soberana no mundo. A América Latina passou a ter uma política externa independente no mundo. O que é importante para os interesses dos nossos países, porque mesmo os maiores países da América Latina não têm força para negociar seus direitos no mundo de maneira isolada, de maneira, quer dizer, sozinhos, cada um por sua conta. Mas unidos, nós contamos mais no mundo. E aí a Thelma falou uma coisa que é importante. Ela falou de Bretton Woods. Foi? Que a conferência de Bretton Woods, que o Keynes criou essa arquitetura econômica internacional que governa o capitalismo de lá para cá, né? Fundo Monetário Internacional, FMI, Banco Mundial e tantas outras coisas. Né? Pois bem, se eu não estiver enganado, as primeiras estruturas importantes, né, vamos ver se elas vão perdurar, porque com Bolsonaro, não sei o que, as coisas mudam, mas as primeiras estruturas importantes que vieram, né, romper e, de certa maneira, competir com o sistema econômico internacional criado em Bretton Woods, foram os BRICS, o Banco dos BRICS e o Fundo de Investimento dos BRICS. Foi a primeira vez que o desenho de poder econômico e político, porque o Fundo Monetário não é só uma instituição econômica, gente. Quando ele aparece, oferecendo, entre aspas, entre comilhas, socorro para um país, ele traz um programa econômico e político, e social, e cultural, é um férreo, né? Então, o fato de não permitir que os Estados Unidos continuassem agindo como polícia, né? Como dono e polícia na América Latina. O fato dos nossos países terem... e acho que houve um episódio muito importante que eu também tive a honra, digamos assim, de acompanhar de perto. Quando o presidente Lula foi à Turquia, dialogando com o presidente Erdogan, né? E a então secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton disse que era inadmissível um país do nível do Brasil, e esse nível era depreciativo, interferir em questões globais. A América Latina estava começando a incidir com a criação por exemplo, do IBAS, né? Índia, Brasil, África do Sul, o BRICS nem se fala, o G20, porque o G20 econômico foi criado pelos países ricos, mas o G20 político foi uma proposta da Argentina, do Brasil, dos países emergentes, chamados, né? Então, eu acho que essa contraofensiva da direita e da extrema-direita na América Latina, né, que obviamente é liderada pelos Estados Unidos, e eu não tenho tempo aqui, mas se nós formos analisar cada um dos golpes que foram dados no Paraguai, no Brasil, na Bolívia, e antes desses em Honduras, que lá também foi, o papel
que os Estados Unidos desempenharam em cada um desses golpes, isso está já historiado, está demonstrado empiricamente, né? No caso brasileiro, o Temer, por exemplo, teve 4 encontros com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil antes do golpe. É que nossa imprensa, digamos que não... Né? Mas, enfim. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, já tinha estado, eu não sei de cabeça, não quero chutar, mas já tinha estado em pelo menos mais um país onde houve, Paraguai. Ela veio do Paraguai, onde houve golpe. Com exceção da Bolívia, que tem uma componente militar que nós precisamos analisar, né? Os outros foram golpes de novo tipo, chamados de novo tipo. Né? Então, tem uma forte dimensão política esse processo. Não é só econômica, não. Né? E a liderança dos Estados Unidos, a Thelma falou, a relação entre os procuradores e o juiz da Operação Lava Jato brasileira com o Departamento de Justiça e outras estruturas, né, a Polícia Federal norte-americana, é uma relação umbilical. Sim, total, direta. Essas pessoas, não é uma cooperação entre polícias que pode existir nas sociedades democráticas, né? É quase uma cadeia de comando, né? Que, obviamente, não aconteceria se não tivesse ligada a um projeto de poder. Né? E isso nos países onde governos progressistas foram derrubados ilegalmente, né? Que é o caso da Bolívia agora, foi o caso do Paraguai, no caso brasileiro, obviamente, né? Foi inventado um pretexto, as chamadas pedaladas. Até o Temer reconheceu recentemente, ele próprio usou a palavra golpe. Né? Freud é um importante cientista, né? Um dos mais importantes cientistas de todos os tempos. Então, não é à toa que o Temer depois saiu explicando que não era bem isso que quis dizer. Ele falou, não fui eu que dei o golpe. E aí depois... Então, isso a gente precisa entender, porque se é um processo, né? Se fosse um processo, digamos, das classes dominantes de cada país, muito nacional, né? Com uma limitada ou até inexistente dimensão internacional, coisa que há décadas ou séculos não acontece, se é que algum dia já aconteceu, mas a nossa resposta aos nossos desafios poderiam ser de um tipo. Se é um processo, né, diretamente articulado por forças norte-americanas, opa, faz um favor aí. Está vendo? Faz um favor. Isso é um verdadeiro sortilégio. Eu não sei o que é isso. Achou aí, meu? Vixe, Maria. Achou. Pode desligar, por favor. Enfim. Nós precisamos saber que nós estamos lidando com isso. E eu tenho a mesma intuição da Thelma, que o modo como aconteceu o golpe na Bolívia, tão rápido, né, é como se fosse uma resposta à vitória eleitoral na Argentina. Sabe, um sinal. Né? Tipo assim, essa perspectiva não está dada para a maioria dos países do continente. Né? Esse caminho não poderá voltar a ser percorrido. E é preciso reconhecer também que, durante o período Obama, né, por várias razões de engajamentos militares dos Estados Unidos na Ásia e outras coisas, o fato é que a atenção dos Estados Unidos para a América Latina e América do Sul era menor. Né? Para Cuba, sim, porque é aquele mito negativo para os norte-americanos, mas nos outros países, agora não. Né? Agora...
e dentro da doutrina Monroe, que alguns traduzem como América Latina é o quintal, né? Como é que chama em espanhol? Não sei. Pátio traseiro, né? Pátio traseiro dos Estados Unidos. Bem, agora, é importante a gente considerar também que, assim como na época que havia um predomínio de governos progressistas na América Latina, especialmente na América do Sul, agora, no contexto dessa ofensiva, dessa contraofensiva de direita, de extrema-direita, né, apoiada e patrocinada pelos Estados Unidos, também existem governos que resistem, né, governos democráticos que não foram derrubados, países importantes, importantíssimos, como é o caso da Argentina, no continente, em que as forças progressistas recuperaram democraticamente o governo, né? Países onde, infelizmente, os progressistas perderam as eleições, mas não foram destruídos. É o caso do Uruguai, né, que foi mesmo o caso brasileiro, onde nós não ganhamos as eleições. Por outro lado, manchadas pela exclusão do Lula, as fake news e tantas outras, né? Mas tivemos 45% dos votos, 47 milhões de votos, né? Então, o México, né, o segundo país mais populoso da América Latina, que pela primeira vez, né, as esquerdas tiveram uma vitória eleitoral, isso é importantíssimo, muito, muito importante, e tem consequências práticas. O novo México do Obrador, etc., do Ebrard, não aceitou ajudar a derrubar o governo venezuelano. O México do Peña Nieto, acho que teria aceitado, provavelmente, né? Então, o processo está em aberto, gente. Essa disputa está em aberto. Nós não podemos aceitar a ideia de que antes houve um ciclo progressista, agora é um ciclo conservador. Essa é uma visão mecanicista da história, né? Não, o processo está em aberto. E o caso chileno é típico, né? A direita ganhou as eleições, tem o quê? 2 anos? Vai completar 2 anos, né? A direita ganhou as eleições e, de repente, há uma mobilização fortíssima nesses países, no Chile, fortíssima. Porque ela está... No Equador, ela foi muito vigorosa, mas durou menos as grandes mobilizações de massa. No Chile já tem... mais de um mês, sustentando um nível de mobilização de rua. Ou seja, mais de um mês, né? Mais de 40 dias, sustentando um nível de mobilização com muita repressão, né? Importantíssimo. Então, esse processo está em aberto. Agora, ele tem algumas características que a gente também precisa entender. Salvo engano, que eu tenho procurado acompanhar por amigos, amigas, internet no Chile, não é uma mobilização no Chile liderada por partidos. Tem alguma presença dos partidos, mas ela não é liderada pelos partidos. No Equador também não foi liderada pelos partidos, né? Então, nós precisamos entender, e não é liderada, no caso do Chile, nem sequer pelos sindicatos, ainda que tenha participação sindical. As organizações tradicionais, no bom sentido da expressão, das classes populares, partidos de esquerda, movimentos sindicais, etc., têm uma presença, mas não são elas que estão puxando, e, ao que tudo indica, também não são elas que estão canalizando, porque existem essas manifestações enormes, mas no contexto de uma certa crise do sistema político, de um certo desgaste da vida política tradicional, né? Que também acontece no Brasil. No Brasil também tem. Uma parte das pessoas, as pesquisas de opinião estão mostrando isso. Uma parte das pessoas, inclusive de classes populares, inclusive evangélicos de classes populares,
que estão se decepcionando progressivamente com o Bolsonaro, e é uma parte significativa, não significa que venha automaticamente para uma opção progressista. Não significa que, ao abandonar, gente que votou em Bolsonaro, eu estou falando, né? Ao abandonar aquele campo, que automaticamente se passe a apoiar, muita gente vai para o terreno da desilusão completa com a política. E isso precisa ser considerado por nós também. Na minha opinião, no caso brasileiro, para reconquistar a maioria na sociedade brasileira, a gente tem que passar um pouco por esse desafio da perda de credibilidade da política enquanto tal. Seja de direita, seja centro e até mesmo de esquerda, para uma parcela importante da população. Eu queria concluir falando de alguns desafios, né? Eu peço desculpas, que eu vou falar mais com base na experiência brasileira, mas acho que vale para alguns outros países. Durante o chamado ciclo de governos progressistas na América Latina, os nossos governos conseguiram fazer coisas extraordinárias, né, de dimensão, eu acho que pode ser chamada propriamente de histórica, no combate à fome, né? E alguns companheiros, às vezes, dizem que combater a fome é pouco, né? Minha falecida mãe dizia que, para quem tem fome, deixar de ter fome é uma conquista revolucionária, né? E, no caso brasileiro, nós tínhamos 50 milhões de pessoas passando fome. Então, né? O presidente Alberto Fernandes colocou, né? E para quem conhece e admira a Argentina, houve momentos na vida da Argentina no passado, onde fome aberta, nesse sentido que tem hoje, né? Milhares de pessoas dormindo na rua, em Buenos Aires, isso não havia. Isso é triste consequência do governo Macri, dos governos neoliberais. Mas voltou a ser um problema muito importante, né? Dar pão a quem tem fome, em certo contexto, pode ser uma palavra de ordem, não é suficiente, mas é absolutamente necessário. E os nossos governos tiveram muitas outras conquistas, de melhoria do salário mínimo, dos salários em geral, acesso à educação pública, expansão e acesso à saúde pública, né? Enfim, eletrificação rural, expansão da agricultura familiar, né? Muitas mudanças, algumas delas de consequências bastante profundas, eu diria estruturais, na vida dos nossos países. Mas aí eu estou falando mais do Brasil e estou falando com uma pessoa, eu fui 8 anos ministro do presidente Lula, então estou fazendo uma espécie de autocrítica. Nós talvez tenhamos pecado por um certo economicismo, de achar que as conquistas materiais das classes populares automaticamente iriam gerar, sabe, uma elevação do nível de consciência das pessoas. Que automaticamente as pessoas saberiam identificar que aquelas conquistas, né, aqueles bens aos quais pela primeira vez estavam tendo acesso, ou aquela expansão, correspondiam a uma outra visão da vida, a uma outra visão da sociedade, a um outro projeto histórico, né? E isso, na maioria dos casos, não aconteceu, pelo menos no Brasil, né? Então, eu diria que alguns chamam de disputa ideológica, que é uma expressão que também cabe. Mas eu chamaria mais de disputa de ideias e valores, né? De visão da vida. Então, por exemplo, valores de solidariedade social por oposição aos valores individualistas, né? O pessoal que é jovem há mais tempo lembra da famosa lei de Gerson, né? O Gerson, um grande jogador, fazia uma propaganda na televisão que começava assim: você também gosta de levar vantagem em tudo, certo? Ou seja, mesmo que seja pisando, né, passando por cima
das outras pessoas e tal. Porque aí tem um problema sério que a gente precisa considerar. Quando os governos neoliberais foram derrotados nas urnas, o Menem, né, na Argentina, o Fernando Henrique, que tinha começado social-democrata, segundo ele próprio afirma, mas que depois se tornou neoliberal, aderiu a uma visão neoliberal, e outros, né? Não vou citar todos. O neoliberalismo foi derrotado nas urnas, porque as consequências sociais do que eles estavam fazendo eram terríveis para a vida cotidiana do povo. Mas as ideias e valores neoliberais continuaram, em boa medida, dominantes nas nossas sociedades. Até porque são transmitidas de modo massacrante, sabe? Todo santo dia, nas televisões, nos rádios, nos jornais, nos oligopólios midiáticos, nas escolas, muitas vezes, dependendo do... Né? E nós resistimos muito a isso. Então, eu acho que faltou maior disputa de ideias e valores. Que alguns chamam de disputa ideológica, está bem. Embora, na minha opinião, não seja tanto uma disputa de sistemas, né? Doutrinários, que talvez com isso a gente não seja fácil dialogar com o conjunto da população, com o cidadão e a cidadã comum. Mas tem essa dimensão ideológica, sim, né? Porque o individualismo excludente é uma característica estrutural da cultura capitalista, né? E a solidariedade social é um dos princípios básicos, sobretudo do socialismo democrático, né? Bem, mas então hoje nos nossos países, eu acho que a gente tem alguns desafios. E depois temos que voltar com a questão da integração. Eu espero muito do presidente Alberto Fernandes que ele tome a iniciativa de puxar a integração, que não se limite a evitar que os comportamentos insensatos do presidente Bolsonaro prejudiquem a relação bilateral, mas que ele, junto com o presidente do México e com outros líderes, né, porque a integração não se faz só entre governos, deve se fazer entre povos. A integração entre universidades, por exemplo, é uma coisa importantíssima. A cooperação científica e tecnológica entre os nossos países é vital, né? E no período do Kirchner, Néstor Kirchner e Lula, foi criado, se eu não estou enganado, foi nesse período, um acordo de pesquisa nuclear pacífica, para fins pacíficos, para a medicina nuclear, para a energia nuclear, né? Ou seja, pesquisa científica e tecnológica de ponta, né? Por que não? Por que nós estamos condenados apenas a importar tecnologia, né? Então, para resumir e encerrar, eu acho que... Vou fazer assim para simplificar meu raciocínio, senão me perco aqui. Investir energia intelectual, energia política, energia de articulação, para retomar o processo da integração sul-americana e latino-americana. Tá? Pautar, não aceitar que o fato de haver, quem sabe, uma maioria de governos conservadores no continente, implica automaticamente que está congelado o processo de integração. Está suspenso até segunda ordem. Não. Se nós aceitarmos essa premissa, aí ele estará suspenso, sim. Né? Porque todas as pesquisas mostram que as nossas populações têm uma visão muito crítica dos Estados Unidos, da hegemonia norte-americana no continente, e têm uma visão muito favorável à integração. Todas as pesquisas feitas nos mais diversos países mostram isso. Então, nós temos que retomar. Estava conversando com o Lula agora, e ele quer se dedicar também a isso, mesmo não sendo presidente. A energia que ele possa ter, com essa sonoplastia, né? A energia que ele possa ter, o prestígio que ele tem, né? Não só a favor do enfrentamento dos problemas internos no Brasil, porque hoje a questão internacional se tornou uma questão nacional. Essa que é
né? Nas eleições brasileiras, foi criado um mito negativo da Venezuela. Foi criado. E nós não percebemos, ele vinha, cristalizou. Né? Bem, eu esqueci de mencionar no início, erro imperdoável, a presença da minha companheira da Executiva Nacional do PT e ex-presidente da CNTE, Jussara Coni, né? Que está aqui. É porque, às vezes, a República do Piratini tem tanta autonomia que eu fiquei na dúvida se ela estava aqui, né? Em que condição que ela estava aqui, representando que país, né, Jussara? Bem, então uma coisa é retomar a questão da integração. O outro desafio, eu acho, no caso da Argentina, me parece que é, né, promover as transformações, fazendo uma disputa de ideias e valores muito mais intensa do que foi feita nos períodos anteriores. Quando eu estou falando de disputa, não estou falando de confronto, não. A disputa, o conflito, a disputa são inerentes à vida democrática. O confronto é outra coisa. O confronto visa eliminar o interlocutor, né? Aí é de outra coisa que nós estamos falando. Bem, tem uma outra dimensão, mais forte no Brasil, talvez, não sei, em outros países, né? Que é um desafio para nós também. Os sistemas políticos, principalmente no caso brasileiro, onde não existe voto em lista. Então, você pode ter 60% dos votos para presidente da República e 20% para o parlamento. Você pode ganhar a eleição de presidente da República e ser minoria no parlamento. Coisa que na Argentina pode, mas é muito difícil, né? Tem que cortar a boleta e tudo, né? Nós temos um desafio de construir maiorias que, de fato, sustentem as transformações sociais que nós queremos realizar. Não pode ser maiorias parlamentares eventuais, né, que não estão comprometidas com as mudanças sociais que você pretende realizar. E que depois, porque mudanças geram tensões, mudanças geram reações, né, de gente poderosa. E se você não tem uma sustentação real, assim como é preciso fazer luta de ideias e valores para que uma parte grande da população, majoritária, né, não te abandone na hora que você precisa, né, não considerem que determinadas medidas vêm por bondade do governante, que um governante de direita vai manter uma medida que foi criada por um governante de esquerda, né? Também nós precisamos constituir maiorias políticas, parlamentares, que tenham compromisso com o programa a ser executado. O que, no caso brasileiro, pelo menos na minha opinião individual, passa necessariamente por uma reforma política. Porque do jeito que nós temos 30 e tantos partidos, sem fidelidade partidária, o sujeito é eleito por um partido em 4 anos, passa por 5 partidos diferentes. Você não tem condição. O parlamento será sempre uma casa de negócios e não de lei, e será sempre um instrumento de sabotagem do poder executivo. Então, eu acho que, é opinião pessoal, posso estar enganado, evidentemente. Acho que é quase que uma condição, como diz o Lula, sine qua non, que ele gosta muito de usar expressões latinas em suas, a priori, a posteriori. Uma vez eu vi ele fazendo uma listinha de expressões latinas e falou numa palestra para empresários e no final falou assim, gostaram, né? Então, era uma luta de classes linguística, digamos assim, né? Enfim, então eu acho que nós temos desafios desse tipo, né? E continuamos a ter um desafio muito importante que a Cristina tentou enfrentar. Aí os argentinos saberão dizer melhor do que eu, né? Que é a questão dos meios de comunicação. Se forem mantidos na maioria dos nossos países, né, os meios de comunicação
do jeito que eles são hoje, a sabotagem dos governos democráticos progressistas é quase que inevitável, né? E eu não estou propondo, eu sou radicalmente contrário a qualquer tipo de censura de conteúdos, né? O que eu sou a favor é de democratizar a propriedade dos meios de comunicação, né? Por que sindicatos não podem ser donos de rádio? Por que centrais sindicais não podem ser donas de TV aberta? Por que só empresas podem ser proprietárias de... Ou bancos? No Brasil tem vários meios de comunicação que, por trás do pano, o Estadão, por exemplo, o Jornal do Estado de São Paulo, o principal acionista é o Bradesco. A Veja, a revista Veja agora, até hoje eu não sei, né? Então, esse é um desafio muito importante também. E não é uma coisa para ser feita depois, ou como diria o Lula, a posteriori, né? Faz parte do processo de transformação. Porque a gente precisa conseguir também maioria na sociedade para fazer a reforma dos meios de comunicação. Porque senão você chega no Poder Executivo, faz, e depois a reforma é revertida. E eu não estou propondo nenhuma medida autoritária, não. Na Califórnia, quem é dono de uma televisão não pode ser dono de jornal nem de rádio. No estado da Califórnia, é uma medida antitrust. No Brasil pode ser dono de tudo. E na Argentina, o Clarim. Então, esse tipo de questão, eu acho que não pode ficar para quando, né, graças ao acúmulo de forças, os democratas e progressistas voltem a ser governo. Tem que ser tematizado hoje. E, por último, a questão dos tributos, que o Brasil vai enfrentar no início do ano que vem, da chamada reforma tributária, né? De novo, eu estou falando mais com base na experiência brasileira, mas, pelo que eu sei, é um desafio em vários países. Aquela senhora que é pré-candidata democrata a presidente dos Estados Unidos, a Elizabeth Warren, né? Eu estudei, foi grego e latim. Em inglês, como disse uma namorada que eu tive, não sei falar nem I love you. Então, eu até hoje estou traumatizado com esse comentário arrasador, assim, né? Eu sou de uma geração no Brasil que estudou grego, latim, dos cursos clássicos ainda. Não é a geração do Jaime, por exemplo, né? Mas, enfim, me perdi, fiz a brincadeira. A Elizabeth Warren. Ela é do Partido Democrata norte-americano, que está longe de ser um partido de esquerda radical. Mesmo o Bernie Sanders, né, que é mais avançado programaticamente, seria o equivalente de um social-democrata autêntico na Europa, o que já é muito significativo, né? Mas a Elizabeth Warren, que é um pouco mais moderada do que o Sanders, está defendendo o imposto sobre as grandes fortunas, está defendendo o imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil não tem nada disso. E os nossos países, em geral, não têm. Não sei se... né? Se os países capitalistas centrais têm, né? E mesmo os governos conservadores, em vários dos países capitalistas centrais, não tiveram coragem de abolir, agora está na hora, né, de fazer mais do que nós fizemos, porque o que nós fizemos foi redistribuir para os pobres e as classes populares os excedentes do crescimento. Agora está na hora de fazer uma redistribuição, não só da renda pública, dos fundos públicos, mas da riqueza. Está na hora de voltar com programas mais ambiciosos, que não são doidos, mas que possam permitir transformações mais profundas e duradouras nos nossos países, né? E, para citar Paulo Freire mais uma vez, nós temos um desafio nos países onde nós somos oposição, como o caso do Brasil, de combinar denúncia e anúncio. Paulo Freire disse uma vez que a política transformadora
tem que ter denúncia, mas também tem que ter anúncio. Não basta denunciar o que os governos de extrema-direita estão fazendo. É preciso apontar perspectivas de futuro, né? E a questão do futuro, encerro com isso, não é só para resolver os problemas de hoje e do futuro, não me parece que seja só resgatar o legado do passado. Nós do PT falamos muito do legado dos governos Lula e Dilma. Está certo, tem um legado importantíssimo, né, e acho que nós todos devemos ser muito orgulhosos do que, não só as equipes de governo, mas todo mundo que apoiou na sociedade, o que conseguimos fazer. Mas as esquerdas no nosso continente precisam também dar respostas novas a problemas novos. Alguns problemas foram gerados pelas próprias transformações que nós fizemos, né? Porque as pessoas sempre pensam a mais, né? E outros são gerados pelas transformações tecnológicas. O Lula mesmo fala que um operário do ABC paulista hoje tem outros desejos muito diferentes dos que eles tinham naquela época, né? Então, denunciar é muito importante, é absolutamente necessário, cada vez com maior intensidade, né? Mas é preciso também, não basta apontar o caminho do passado. Se nós voltarmos ao governo, vamos fazer de novo aquilo que já fizemos. Em muitos aspectos isso é importante, mas não há precedente de alguém que tenha empolgado uma sociedade a ponto da sociedade, né, legitimar a volta ao governo só com a lembrança do passado. Desculpe ter esticado aqui o tempo. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, companheiro professor Luiz Dulce.